Gente, eu estava esperando dar essa matéria em outros dias, mas não tem como. Queria fazer essa matéria dentro do laboratório mesmo, mas infelizmente com esse negócio da pandemia, com o laboratório ainda está meio desarrumado, a gente vai ter que fazer virtual, tá? A gente vai ensinar aqui que é o material de laboratório, tá? Então, primeiro é o bico de Bunsen. O que é o bico de Bunsen? É aquele que vai dar aquecimento. Você vai ligar o gás nele aí e vai dar fogo no laboratório. Ele vai dar fogo para a gente fazer as experiências, tá bom? Bico de Bunsen, tá bom? Então, o que acontece? Ele vai ter essa parte aqui que é onde a gente vai diminuir a entrada de ar ou aumentar, que vai mudar a coloração da chama, ou vai ficar mais azul ou mais vermelho. Essa parte aqui é a válvula que vai regular o gás, tá bom? Quando a gente aí tem as temperaturas da chama, mas daí a gente vai fazer isso com mais calma depois, tá bom? O que é a estante? A estante é o lugar onde que a gente vai colocar os tubos de ensaio, tá bom? Pode ser dois tipos, ou de metal, ou pode ser de madeira, metal, ou pode ser com esse, como pode ser para vocês, envelopada, tá? O tubo de ensaio vai ser me desculpem, gente, o tubo de ensaio vai ser aquela parte que é onde que vai acontecer as reações. Então ele vai ser fechado numa parte e onde que a gente vai colocar as reações para acontecer. De vez em quando a gente pode colocar ele no bico de bucho, ou seja, na chama, mas tem que ter muito cuidado, tá? E não pode, quando você estiver aquecendo ele, olhar diretamente para ele, ainda mais no fogo, porque pode espirrar na sua cara. Então a gente vai fazer isso na lateral, a gente vai fazer na prática. O becker vai ser aquele recipiente onde a gente vai colocar as substâncias líquidas que a gente vai dissolver, que a gente vai preparar, que a gente vai aquecer, tá certo? É como se fosse mais ou menos o copo do seu liquidificador ou aquela parte da batedeira, ou aquela bacia que a gente usa na batedeira. Ali vai ser onde que a gente vai fazer o processo, a gente não vai ser uma coisa muito certinha. O Erlenmeyer também vai ser usado para titulação, né? E a gente vai usar ele na titulação e pode ser levado ao aquecimento para a gente fazer alguma coisa, sempre com uma tela de amianto e um tripé, tá bom? A proveta é onde que a gente vai, ou cilindro graduado, vocês já ouviram falar do bebê de proveta, mas vai ser onde que a gente vai medir a quantidade de água. Não vai poder ser aquecido e vai ser uma coisa mais simples. Eu quero 30 ml, então eu vou olhar na proveta. Ele que vai ser medir e transferir pequenos volumes de água, tá? O balão de fundo chato, esse balão aí, ele vai ser usado para a gente aquecer as soluções, né? E para a gente diminuir o transferimento de gás nele. De vez em quando a gente coloca até uma tampa nele para a gente poder fazer a solução, né? Ele também pode ser aquecido. Balão de fundo volumétrico, esse vai ser o seguinte, ele vai ser usado para que a gente colocar uma quantidade e realizar uma solução, ou seja, a gente vai colocar uma quantidade de sólido ali e vai encher até essa quantidade, até esse risquinho de água. Esse risquinho de água aí vai conferir a este balão a quantidade de água que está presente aqui no nosso balão volumétrico, a quantidade de água exata. Então, se eu tiver um risquinho com 500 ml, significa que eu tenho 500 ml dentro do balão. Tá? Ele não pode ser aquecido, porque a gente precisa da quantidade de água. Pipeta. A pipeta vai ser aquela que a gente vai medir pequenos volumes de água ou de líquidos, que tem que ter maior precisão. Elas vão ser usadas de acordo com a necessidade. Então, se a gente precisar de 3 ml, 5 ml, 4 ml, 10 ml, até de 20 ml, com volumes pequenos, a gente vai usar uma pipeta para usar, tá? A baqueta de vidro, um bastãozinho de vidro, vai ser usado para quê? Misturar, como se fosse uma colher na sua casa para misturar seu Todd, tá bom? Em alguns casos a gente pode até a piseta vai ser um utensílio que a gente vai usar para lavar o material, jogar um jato de água e álcool ou solvente para agilizar na limpeza do material, tá? O funil vai ser usado para quê?
para fazer filtração, que a gente aprendeu nas coisas, e também pode ser usado para a gente não derramar o líquido nos recipientes, para não perder. O funil de Buchen vai ser aquele que vai ser usado para fazer a filtração a vácuo, porque essa parte aqui é de plástico e ela se fixa diretamente no outro becker ou na outra extremidade para fazendo pressão negativa. Então vai ser mais rápida a filtração, tá certo? No Kitasato. Kitasato é esse bicho aqui que a gente vai ligar no funil e a gente vai puxar, fazer uma pressão negativa para quê? Para sair. A gente vai puxar essa água aqui, o ar daqui. Quando a gente puxa o ar daqui, vai puxar tudo que está em cima para cá. Aí vai ser mais rápido a filtração, tá certo? O suporte, pelo nome a gente já sabe que vai ser o suporte para a gente colocar as provetas, os funis de decantação, de separação. E esse funil aqui já vai colocar um líquido, tem uma chavinha aqui, onde a gente vai abrir ou fechar para expulsar a água que está debaixo. A água ou o líquido está embaixo. O condensador vai ser aquilo que a gente vai ter uma serpentina interna que a gente vai usar para fazer voltar do estado gasoso para o estado líquido. Então a gente vai usar isso geralmente na destilação, tá? Igualzinho acontece no lambique, tá? O balão de destilação também vai ser usado para a gente fazer a destilação do processo, ou seja, ele vai aquecer aqui, o líquido vai subir, o gás vai subir. Como aqui vai estar fechado, ele vai escoar por aqui. Na hora que escoar, vai encontrar a serpentina que está no anterior, no condensador, e vai voltar para o estado líquido. A tela de amianto vai ser aquela tela que vai permitir a gente aquecer a nossa vidraria sem quebrar ela, porque ela vai distribuir por igual o calor recebido pelo bico de Bunsen. O tripé de ferro vai ser usado para a gente colocar essa tela em cima do bico de Bunsen. A bureta vai ser usada, não é aquilo que vocês imaginaram, tá bom? É bureta. Essa bureta vai ser usada para a gente fazer a titulação, onde ela também não pode ser aquecida e vai ter como pode dizer para vocês, uma graduação da quantidade de ml que faz para a gente saber o que a gente pode fazer na titulação, quanto que foi gasto, quanto que não foi gasto. A garra vai servir para a gente colocar o suporte e para a gente até aquecer a substância do bico de Bunsen. O anel argola, a mesma coisa. O triângulo de porcelana é a mesma coisa. O cadinho vai ser aquilo que é como se fosse como vocês têm na cozinha de vocês, para socar o alho, para quebrar a substância também, né? Ou também para colocar em fornos muito altos, né? O vidro de relógio vai ser para a gente pegar uma pequena quantidade para não evitar a evaporação. O pistilo ou grau vai ser para a gente fazer a trituração de um pó com pulverização de sódio, ou seja, trituração, pegar e quebrar como se fosse o pistilo aí para vocês que vocês fazem socar o alho, tá bom? Dessecador que vai tirar o líquido, ou seja, da substância, ou a gente vai tirar a água da substância, fazer com que diminua a umidade dali, né? A placa de Petri vai ser uma placa que vai ser usada mais na parte de biologia, a gente não vai falar sobre isso. A centrífuga é o aparelho que a gente vai rodar uma substância, uma solução, onde que a parte sólida ou a mais pesada vai para o fundo e a parte líquida vai ficar em cima. Assim, a estufa vai ser como se fosse um forno, só que vai ficar na mesma temperatura, para a gente fazer as nossas, e geralmente é usado para secar de material ou para aquecer alguma reação química, tá certo? Então vocês testem os conhecimentos aí. Qualquer dúvida, me dão uma procurada. Não esqueça de fazer os exercícios, tá bom? Abraço a vocês, tchauzinho.